Hoje o nosso assunto será a primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Está aqui a Santa Bíblia. Paulo escreveu 2 epístolas para os irmãos que moravam em Tessalônica, na Grécia. Vou tomar como base o capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos, apenas o versículo 15. Aquela fala do Senhor para Ananias quando ele iria se dirigir a Paulo. O Senhor diz assim: disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Maravilha, não é? É assim que o Senhor faz. Ele não deixa as coisas obscuras quando ele tem um negócio com uma pessoa. Na Bíblia tem uma cadeia mesmo de recomendações para que o evangelho ele fosse priorizado para os judeus. E os irmãos assim fizeram, Paulo e os demais. Esta sequência que eu acabei de ler, que apresenta a seguinte ordem: os gentios, que são as outras nações, reis, que são pessoas eminentes, e os filhos de Israel, que são os compatriotas do apóstolo. Por isso Paulo ele é chamado de apóstolo dos gentios. A ele foi dada, meu irmão, por Deus, esta comissão especial devido ao seu lastro de vida ser vasto, né? Ele tinha um zelo tremendo e também uma aplicação em tudo aquilo que fazia, né? Uma erudição, uma oratória tremenda, um preparo acadêmico, uma cultura também das maiores mesmo, e também essa questão da cultura poliglota, né? Ele falava o hebraico, né, que era a sua língua de origem, falava o latim, que era a língua oficial dos romanos, falava o aramaico, que era a língua corrente da época, e o grego koiné, o grego alexandrino, que era o grego comercial que toda a terra utilizava. Deus tinha um propósito de levar o evangelho aos gentios e estavam espalhados por toda a terra. Sem contar os dialetos que Paulo falava. Como se deu, meu irmão, então, a fundação da igreja de Tessalônica? Eu vou pegar do comecinho, da raiz. Na segunda viagem missionária, Paulo fez 3, ele estava em Troade e teve uma visão à noite, onde um homem dizia para ele assim: passa para a Macedônia e nos ajuda. Assim, ele junto com os que estavam já naquela equipe, Silas, né? Possivelmente já Lucas, que escreveu esse texto que eu li no início. Então eles venceram o pequeno braço de mar em 2 etapas, de Troade para Samotrácia e de Samotrácia para Neápolis. Aportaram em Neápolis e dali seguiram para Filipos, que era a primeira cidade da Macedônia, no caso a Europa daquela época, consideremos assim. Nessa altura já estava na equipe, eu pulei a etapa da conversão de Timóteo, mas Timóteo já se agregou à equipe, estava Paulo, Silas, Lucas e Timóteo, imagina aí o time, né? Então, eles chegando em Filipos, aí procuraram um lugar tranquilo para orar, encontraram um rio, o nome do rio é o rio Gangites, e ali foi batizada, após uma explanação de Paulo, uma mulher que ela já era temente ao Senhor, a irmã Lídia. Então ela foi batizada e eles permaneceram por um tempo em Filipos. Ali Paulo fez uma libertação maravilhosa de uma jovem que era adivinhadora, foi preso por conta de uma confusão. Os donos daquela escrava ficaram chateados porque o lucro financeiro caiu, né, devido à menina parar de operar nessa área. E ali ele foi preso e aquele episódio do carcereiro, onde foi salvo a família do carcereiro e o carcereiro e toda a sua família. Nascia então ali a igreja de Filipos. Então nascia a igreja na Europa. Saíram de Filipos, passaram por Anfípolis, por Apolônia e chegaram em Tessalônica, que é o nosso assunto, que é aproximadamente 160 quilômetros, Filipos para Tessalônica. Agora uma nota, antes do nome da cidade ser chamada Tessalônica, ela era chamada de Termas, devido às águas quentes que havia lá. E o nome Tessalônica ele foi dado por Cassandro, que foi o construtor da cidade. Ele mexeu na infraestrutura geral da cidade com o objetivo de homenagear a sua esposa. O nome dela era Tessalônica, que era irmã de Alexandre Magno. Ele é conhecido na história como Alexandre o Grande, né? E essa Tessalônica, essa menina, essa princesa, ela era filha de Filipe II, que era o rei da Macedônia. E ele deu esse nome a ela exatamente por ela ter nascido no mesmo dia da vitória sobre os tessálios,
que é o sentido da palavra Tessalônica, vitória sobre os tessálios. Chegando em Tessalônica, então Paulo foi, como era praxe, ele foi para a sinagoga dos judeus, né? E os participantes, meu irmão, daquela reunião, eles manifestaram o desejo de ouvir o apóstolo. O texto de Atos, o texto de Atos, no capítulo 17, diz que Paulo ele disputava, em algumas versões, que arrazoava com eles. A impressão que se dá é que tem até um certo estímulo aí para essas questões de discussões meio sem propósito piedoso, né? Mas escute bem, não se trata de uma discussão egoísta para apresentar pontos teológicos, uma disputa de argumentação, qual é a melhor religião, não. O texto quer dizer que Paulo ele discorria, ele explicava, fazendo perguntas e respondendo também ao que eles perguntavam, né? Entendeu? Uma vez que já na primeira pregação naquela sinagoga, Paulo já apresentou pontos divergentes, controversos às doutrinas cerimoniais dos judeus. Então houve toda uma curiosidade e Paulo foi convidado para participar de outras reuniões também. Como alguns judeus defensores dos rituais como complemento da salvação não se convenciam da verdade apresentada por Paulo, o apóstolo participou, como falei, de 3 reuniões sabáticas com eles. E o resultado foi que muitos judeus eles se converteram ao evangelho. Né? Também gregos religiosos que participavam das reuniões, helenistas, né? Pessoas da cultura grega helenista, inclusive algumas mulheres distintas, mulheres de uma certa posição. É assim que o texto diz. Isso fez nascer no coração dos judeus que eram ritualistas uma inveja incontrolável. O que é que eles fizeram? Contrataram pessoas perversas e empreenderam, meu irmão, uma perseguição forte contra os convertidos e principalmente contra Paulo e sua equipe. Nascia ali debaixo de perseguição tremenda a igreja de Tessalônica. Uma nota, Paulo e Silas, diante dessa perseguição, eles fugiram, até por risco, né, que estavam correndo, eles fugiram os irmãos mandaram ele para Bereia. De Tessalônica a Bereia, uma média de 60 quilômetros aproximadamente. E lá chegando, eles foram visitar a sinagoga dos judeus, era a sina deles mesmo. Mas aquela reunião já foi uma bênção, aquela reunião ela foi mais cortês, foi mais civilizada, entendeu? Por quê? Porque os judeus de Bereia, ao invés de repudiarem de rejeitarem a mensagem de Paulo, eles foram mais prudentes, o texto diz, do que os judeus da Tessalônica, judeus, sinagoga de judeus, entendeu? Por quê? Porque eles examinavam nas escrituras tudo que Paulo dizia para ver se o que Paulo expunha era corroborado. Você está entendendo onde está a prudência daqueles homens? Acabou que muita gente ali em Bereia creu em Jesus e nascia então mais uma igreja naquela região acolá, que será um outro assunto, o assunto da igreja de Bereia. Eu apenas quis fazer esse destaque para deixar claro que eram judeus bereianos, tá certo? O teor da epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Na medida que a igreja ia crescendo, teor e a motivação. Ia surgindo na Grécia, não apenas em Tessalônica, mas em toda a Grécia, pregadores itinerantes, que isso é bom realmente para a igreja, essa questão do dinamismo, né? Isso é muito bom mesmo. Só que nesse meio haviam as pessoas que tinham vocação, tinham chamado divino, mas havia os impostores, que só queriam tirar proveito financeiro da igreja. De forma oportunista, veja só como o sujo é, como ele faz quando ele pega os seus instrumentos para se utilizar contra a igreja. De uma forma oportunista, os inimigos da obra de Deus, tanto dentro da igreja, que já havia isso aí, né, como também de judeus que estavam fora da igreja. Eles espalharam então um boato de que Paulo ele era um charlatão, era um desses que pregava uma religião interessado apenas no dinheiro. E por conta deles tentarem descredibilizar Paulo, eles queriam descredibilizar a mensagem que Paulo havia ensinado àqueles irmãos. Então, meu irmão, aqueles queridos irmãos novos convertidos, mesmo convertidos de fato, eles começaram a desanimar um pouco.
Os camaradas eram bons na oratória. E como Paulo havia estado lá apenas de passagem, até porque ele foi obrigado a fugir, a sair, né? Muitos dos irmãos começaram a duvidar do caráter de Paulo e da doutrina que Paulo havia pregado para eles. Por isso que Paulo, ele escreveu essa epístola. Quais foram os propósitos? Assegurar para aqueles irmãos tessalonicenses que o seu amor e interesse era por eles e permanecia inabalável, não pelo que eles tinham, mas por eles exatamente. Paulo também quis estimular a eles a se manterem firmes na continuidade da obra, da propagação do Evangelho, até porque a mensagem pregada por Paulo não era exatamente dele, é a mensagem de Deus. Também Paulo quis deixar bem claro, lembrando para aqueles irmãos, até como uma forma de convencer mesmo, que o evangelho pregado por ele não foi somente de palavras bonitas, cheias de floreio, entendeu? Paulo era bom, ele era um camarada preparado academicamente, mas sobretudo a mensagem ela era embasada pelo poder do Espírito Santo e que eles viram. E como o que mais mexia com aqueles irmãos, deixavam eles mais vacilantes, era quanto à volta de Jesus, entendeu? Aí Paulo ele fez o quê? Ele destacou esse tema em cada recorte textual, a gente chama perícope textual. Em cada perícope, cada recorte, perícope macro, não aquelas miúdas, né? Ele arremata com a volta de Jesus e faz uma referência a esta volta relacionando a um aspecto prático da vida cristã. Você pode observar. A Bíblia não tinha sido ainda dividida em capítulos e versículos, mas os conjuntos de cada peça argumentativa e consoladora e esclarecedora de Paulo é exatamente nessa linha. Já no século XIII, acho que 1250, né, quando se iniciou essa questão da divisão da Bíblia em capítulos e versículos, iniciou primeiro por capítulo. Os organizadores, então, eles fecharam cada capítulo da primeira carta aos Tessalonicenses com esta referência à vinda de Jesus que Paulo fez e o aspecto prático mencionado por ele naquela ocasião. Deixa eu jogar aqui um tiquinho aqui o rosto, que o suor está grande, eu fechei tudo. Só que na construção, na elaboração da carta, Paulo ele deixou para o final esse trunfo da volta de Jesus, que é exatamente o esclarecimento de como se daria essa volta. Pelo menos nessa etapa que ele menciona aqui, no capítulo 4, versículo 13 até o 18. Né? Paulo deixou isso para o final por quê? Porque esta palavra é uma palavra de consolação e de esclarecimento. Porque os inimigos eles estavam batendo muito forte e querendo transformar o que era uma consolação, no caso a morte, o encontro com Cristo, transformar isso em pavor, entendeu? Então Paulo escreveu no capítulo 4, no versículo 13 até o 18, ele inicia dizendo que não queria que os seus irmãos, veja que ele usa um termo de vínculo afetivo, irmãos salvos por Cristo como ele. Paulo não queria que eles fossem ou ficassem, permanecessem ignorantes acerca dos que já dormiam. Dormir, nesse texto que Paulo menciona, é morrer, claro. Ele usa um eufemismo, uma figura de linguagem para suavizar a sua fala. Ele declara também que o seu desejo era de que aqueles irmãos não ficassem entristecidos como os demais que não têm esperança na vida eterna. Muitos confiam, mas não confiam de forma substancial. Não tem aquela certeza, como no caso o Espírito Santo coloca no nosso coração e a Bíblia confirma, né? Essa certeza da vida eterna a partir do pecado perdoado por Cristo. Ora, a esperança de viver, meu irmão, eternamente com o Senhor e descansar por fim das lutas da vida, não é a motivação, mas ela é animadora e uma esperança, isso é. É um fator encorajador e Paulo não queria que isso fosse roubado daqueles irmãos. Como uma das confusões dos impostores era que não haveria ressurreição, Paulo argumentou de uma forma utilizando um raciocínio fechado lógico. Ele diz assim, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que já dormem em Jesus, que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele, ou seja, ressuscitarão também.
Paulo, então, ele vai assim se embrenhando, se aprofundando num tema, e ele afirma que esta palavra, o que ele está falando e vai falar, é uma revelação feita por Jesus àqueles que conviveram com ele e também ao próprio Paulo. Em outras palavras, em outras passagens, ele diz assim, como que um abortivo, né? Ele usa esse termo. É nesse ponto, meu irmão, que o apóstolo, ele explica como se darão os fatos alimentadores da esperança e que dariam segurança àqueles irmãos. Ele diz: os que estiverem vivos na vinda do Senhor Jesus não precederão, não antecederão os que dormem. Ou seja, os justificados pelo sangue de Jesus que estiverem vivos num dia da vinda do Senhor não subirão para o céu antes dos que já morreram com Cristo. Entendeu? Por quê? Porque o mesmo Senhor, ele diz, descerá do céu com um barulho ensurdecedor, terrível, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, ou seja, num único momento, até um termo é utilizado no abrir e fechar de olhos, acontecerá a ressurreição dos salvos mortos e a transformação dos salvos vivos. Todos no corpo glorioso subiriam para se encontrar com o Senhor nos ares, nas nuvens, e assim estariam sempre com o Senhor. Agora veja, como a Bíblia é o manual de conduta e também de regras de fé, nenhum ser humano, meu irmão, está privado desta vida eterna gloriosa. Ninguém. Basta se arrepender de coração dos pecados. Não, irmão Gilvão, eu peco como? Ora, meu irmão, existe uma centelha do pecado como que impregnada na natureza humana, o pecado original. Em pecado me concedeu minha mãe. Todos pecaram e estão destituídos das honras divinas. Então basta se arrepender de coração, com o coração quebrantado, sabe? Se olhar para dentro, a gente vai ver que a gente não é tudo isso que a gente investe na gente. E se a gente clamar por perdão com o coração quebrantado, e ele vai lá dentro, decodifica que há arrependimento, meu irmão, deixa que o resto é com ele, inclusive essa transformação interior em uma nova criatura. Paulo encerra o seu esclarecimento, o seu consolo para aqueles irmãos de uma forma enfática. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Eu, meu irmão, posso dizer tranquilamente, irmão Gilvan Silva, que está falando com você, eu já fui e sou muitas vezes consolado por esta palavra, em todo o tempo. Amém.